Na metade de novembro eu finalizei a leitura do Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, e talvez eu seja uma das últimas pessoas a ler esse livro, mas tudo bem porque eu sempre me atraso no hype dos livros conhecidos. Eu comecei ele porque no dia 30 de novembro o filme estrearia nos cinemas e eu queria ler o livro antes de ver o filme. Mas então, sobre o que é o livro? Ele conta a história do Aristóteles, um adolescente que no início do livro tem 15 anos, que é meio introvertido, ele é solitário, não tem amigos, passa grande parte do tempo no quarto olhando pro teto, e vale lembrar que o ano inicial da história é 1987, então smartphones e outras tecnologias ainda não existem. Ele decide que não quer passar o verão inteiro em casa e acaba indo pro clube municipal e ficando na piscina. Como ele não sabe nadar, ele fica lá boiando até que o Dante aparece e pergunta pra ele se ele quer aprender a nadar. Inicialmente o Aristóteles, que é chamado de Ario no livro inteiro, fica meio desconfiado no início, mas acaba aceitando. E os dois acabam passando vários dias na piscina, nadando, conversando, e depois essa amizade ela sai do clube e os dois passam bastante tempo juntos. Essa amizade dos dois é bem interessante, pois os personagens são bem diferentes entre si. O Ario é mais fechado, mais introspectivo, ele mais ouve do que fala, e o Dante é o oposto. Ele é barulhento, ele nunca para de falar, ele consegue fazer amizade com todo mundo. Na sinopse diz que o Dante é articulado e confiante, enquanto o Ario tem dificuldade com as palavras e duvida de si mesmo. Apesar de serem bem diferentes, os dois conseguem lidar com a personalidade um do outro e conseguem fazer tudo ele fluir. O Dante acaba sendo a única pessoa que consegue ultrapassar essa barreira que o Ario faz em volta de si, e é durante esse processo que uma ligação forte acontece entre eles. Outros personagens que estão sempre no livro são os pais dos adolescentes. E uma coisa bem interessante é que existe um desenvolvimento muito bom deles, uma coisa que é bem negligenciada na maioria dos livros juvenis ou para jovens adultos. Os 4 pais têm camadas e o leitor vai sabendo sobre o passado e a história de cada um deles. É interessante perceber como isso influencia na educação e na personalidade dos dois protagonistas. Outro personagem que é citado com frequência é o Bernardo, o irmão mais velho do Ario. Os pais apenas dizem que ele tá preso, mas o Ario quer saber mais. E fica imaginando quais são os motivos dele estar na prisão, como ele é, como seria ter a presença do irmão mais velho, e isso permeia o livro todo. Até mais ou menos a metade do livro mostra a amizade do Ario e do Dante e o tempo que eles passam juntos. Até que existe uma separação dos dois e eles acabam ficando afastados um pouco. E é nesse afastamento que existe um desenvolvimento maior do Ario. Antes ele era um personagem relativamente irritante, mas tudo bem porque adolescentes de 15 anos às vezes são um pouco irritantes, e eu digo isso porque eu também fui um. E ele acaba amadurecendo um pouco, tomando decisões sobre a própria vida, e conseguindo sair um pouco daquela redoma que ele se colocava antes. O Dante também se desenvolve mais, porém como o livro é narrado pelo Ario, a gente acaba sabendo de algumas coisas de forma mais indireta, principalmente por meio de cartas que o Dante manda pro Ario. A leitura do livro é muito rápida, muito fluida, principalmente pelo fato de várias páginas serem recheadas de diálogos. O autor narra as cenas de forma bonita e direta, mas o foco da narrativa tá nas conversas, principalmente entre os dois adolescentes. Uma coisa que me incomodou um pouco no início do livro foi o fato do Ario falar de um jeito um pouco adulto demais para um jovem de 15 anos, mas isso pode ser uma coisa que só me incomodou e pode não incomodar outras pessoas. E depois de algumas páginas isso não chamou mais a minha atenção, e eu imagino que seja porque o desenvolvimento e o amadurecimento do personagem fica mais evidente. Eu acho que esse livro é muito conhecido como um livro sobre dois meninos que se apaixonam, mas eu acho que essa é uma pequena parte da história. Eu gostei do livro porque ele mostra o crescimento desses dois personagens, principalmente o desenvolvimento do Aristóteles. A amizade deles surge para salvar ambos, mas também para ensinar os dois. A paixão vai aparecendo de forma diferente, mas também em tempos diferentes para os dois. Tem a questão da descoberta da própria sexualidade, de como isso vai afetar a vida deles, mas eu acho que isso é uma parte muito pequena da história. Assim, tem bastante coisa que provavelmente eu tô esquecendo de falar, mas eu gostei bastante do livro e eu acredito que ele seja um dos mais diferentes dentro do gênero, principalmente pelo fato dos personagens principais não serem os únicos com um desenvolvimento bem feito. Eu tô curioso para saber como essa história vai ser transmitida pras telas, e no ano que vem provavelmente eu vou ler o segundo livro.